Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, hoje conversando com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que está conectado aqui com a gente, está lá em Campina, teve uma agenda cheia hoje, a gente vai falar sobre ela, inclusive, mas ele está fechando aqui o cenário sobre política, o cenário político na Paraíba. Eu lhe perguntava sobre questão de prazo, de escolha, de definição e sobre o nome do deputado Pedro Cunha Lima. Mas antes, para que você possa introduzir o tema, que leitura você faz hoje da oposição para quem faz a leitura dizendo que fenômeno de uma oposição sem candidato, de uma oposição de forma, enfim, constrangedora, procurando, caçando aí um candidato para colocar nessa disputa? Que leitura você faz da atual situação da oposição na Paraíba? Há muita divisão, isso é que dificulta, prefeito? Não, Luiz, assim, com todo respeito, eu acho que mais uma vez, com todo respeito, essa é a sua análise. Né? Não é um movimento de procurando um candidato, nós sempre nos posicionamos de forma muito clara em defesa da candidatura do ex-prefeito Romero Rodrigues. Né? Eventualmente se tem falado sobre uma possível não candidatura dele, ele ainda vai se manifestar publicamente a respeito disso, então não há uma sanha de a procura de um candidato, o retorno, como se fosse um filme. Não é bem isso. O que existe dentro de movimentos políticos normais, que nós já assistimos em outros momentos na Paraíba, é a composição dessas candidaturas. Né? Eu acredito que há poucos dias, numa outra entrevista, numa rede, numa emissora em rede estadual, eu fiz uma analogia. Não sei se você gosta da banda O Rapa, mas ali o 4º ou 5º CD da banda O Rapa foi intitulado O Silêncio que Precede o Esporro. No linguajar náutico, é a calmaria que antecede a tempestade. Se o espírito não me engana, se eu não perdi um pouco desse feeling, eu acho que é exatamente isso que nós estamos vivendo. É uma calmaria que antecede uma tempestade. As águas estão muito tranquilas dentro do mar da política. Eu não acredito que elas vão permanecer assim tão tranquilas dentro do cenário eleitoral até o ano de 2022. Há uma tendência disso se movimentar, tanto por fatores internos, né, novas composições surgindo, outras candidaturas surgindo, o movimento de migração de partidos, um que está na situação vai para a oposição. Mas na sua opinião, essa tempestade chegaria quando? Na sua opinião, qual seria o momento ideal para essa tempestade? Não é uma tempestade provocada, não. Essa é uma sensação que eu estou compartilhando contigo. Não sou eu que vou provocar, nem ninguém especificamente que vai provocar isso. Nós temos dialogado, você sabe disso, a Paraíba sabe disso, eu particularmente tenho uma boa relação, falei há poucos dias demoradamente, conversei com o deputado Aguinaldo Ribeiro, tenho uma excelente relação com o deputado Efraim Filho também, recebi até inclusive um convite dele, de ACM Neto, para me filiar ao novo partido, União, e disse, repeti inclusive, que se isso ajudar na composição, da formação da chapa da oposição, eu posso fazer esse movimento, mas por enquanto não faz parte do meu campo prioritário, porque eu estou muito confortável, estou muito bem onde eu estou, tenho uma excelente relação com o PSD estadual, uma extraordinária relação com o PSD no plano nacional. Já ontem o presidente Gilberto Kassab me ligou, conversamos demoradamente por praticamente 20 minutos, então eu não preciso fazer essa movimentação. Ele quer que você vá para o governador João Azevedo? Ele faz essa leitura, o Kassab? Não, Kassab, vê só, Kassab é de fato e reconhecidamente um grande articulador. O plano nacional, né? Senão não teria ajudado a construir um partido do tamanho e da proporção que o PSD tomou. E com isso ele costuma dar muita liberdade às bases locais. É tanto que você consegue ver diretórios que são completamente diferentes na sua posição. Um exemplo, o diretório do PSD do Paraná, que hoje é comandado ali politicamente, liderado politicamente pelo governador Ratinho Júnior, tem uma posição muito clara. Na Bahia, por exemplo, o PSD tem outra posição completamente diferente.
O partido, ele costuma, embora tenha uma unidade no plano nacional, mas localmente ele dá sempre muita carta branca, muita liberdade para os seus componentes, para os seus filiados, e foi isso, inclusive, aquilo que ele reafirmou na longa ligação que nós tivemos durante essa semana. Mas só voltando para aquilo que estava comentando, fazendo essa análise, eu acho que nós estamos aí para estamos vivendo esse silêncio que precede aí tempos um pouco mais movimentados na política, tanto por migrações internas quanto por movimentos e influências externas à própria política. Mas, como eu disse, eu estou aí nessa expectativa e me somando nos esforços para a gente apresentar um plano de Paraíba, apresentar aí alternativas e viabilidades econômicas, políticas, de desenvolvimento humano, desenvolvimento social para o Estado. Prefeito, eu quero lhe perguntar se você está, na sua leitura, chegando aí, fechando o seu primeiro ano de mandato, seu primeiro ano de gestão, se você acha que está entregando aquilo que prometeu iniciar a entregar em 2020. Mas antes, só para matar uma curiosidade, eu não quero ser simplista e lhe perguntar que nota você daria ao governador João Azevedo, ao governo João Azevedo, mas lhe pergunto que avaliação você faz da gestão estadual. Olha, Luiz, eu confesso a você que no tempo que estive na Assembleia, eu pude acompanhar para e passo a gestão estadual em diversos locais da Paraíba. Desde que saí das eleições de 2018, 2019, eu fiquei muito concentrado aqui em Campina Grande, recebendo inclusive um convite do ex-prefeito Romero para ser chefe de governo, chefe de gabinete. Passei praticamente um ano aqui à frente da gestão como secretário. No ano de 2020, no final de 19, início de 20, me ausentei, saí do governo e terminei depois conseguindo convencer os aliados a disputar a prefeitura. Então eu tenho estado muito focado aqui. Eu posso te fazer uma análise daqui da cidade de Campina Grande. Eu posso te analisar o governo sob a ótica, sob o ponto de vista da cidade de Campina Grande, e essa nossa análise ela vem acompanhada com um sentimento de que nós estamos sendo relegados a segundo, terceiro, quarto plano por parte do governo do Estado há muitos anos, não é de hoje, há muitos anos. Quando se observa, por exemplo, no início do ano, o governador anunciou aí um pacote de 400 milhões, 500 milhões de reais de investimentos para o Estado todo, né? E aqui a grande obra de Campina Grande é a continuação da Alça Leste, foi feita pelo ex-prefeito Romero, no que se chamou aqui de Arco Metropolitano, alguma coisa nesse sentido, e essa é uma obra orçada em 14, 15 milhões de reais. Só no mês de fevereiro, Campina Grande contribuiu com sua cota-parte de ICMS para os cofres do Estado com 17 milhões de reais. Então, a grande obra do governo representa aí cerca de um mês daquilo que a cidade recolhe de ICMS. Nós sentimos muita falta de outros investimentos, de investimentos efetivos, de investimentos de grande porte por parte do governo do Estado, da construção de convênios e, mais uma vez, separando o interesse político partidário da gestão da segunda maior cidade do Estado, que influencia diretamente na vida de mais de 1 milhão de paraibanos. Campina Grande tem aqui uma única maternidade pública, que é municipal, que atende Campina e mais 180 municípios paraibanos na alta complexidade obstétrica. E nós fazemos isso só com nossos esforços próprios, com a ajuda dos recursos oriundos do Ministério da Saúde, mas não tem uma palha movida pelo governo do Estado nesse sentido, de contribuir, de ajudar. Eu até tenho tentado também dar a minha contribuição, garantir ao governador a doação de um terreno por parte da Prefeitura Municipal, para que o governo, que anunciou publicamente que pretende construir um novo hospital aqui, um hospital das clínicas, mais uma vez, politicamente, deixando a diferença política à parte, eu não vou ser jamais empecilho, mas o sentimento que não apenas Bruno, mas a cidade tem,
é de fato de um esquecimento por parte do plano estadual, e não é de hoje, não é do governo João. Tem muitos anos, tem 10, 12, 15 anos que nós sentimos essa diferença, ou aliás, essa indiferença no tratamento. E o prefeito Bruno Cunha Lima, na sua opinião, você tem conseguido entregar aquilo que você prometeu a partir de 2020 aí em Campinas, fechando esse primeiro ano, prefeito? Sim, Luiz. Obviamente, com todas as dificuldades que nós temos vivenciado, esse tem sido um ano extremamente difícil. Nós assumimos a prefeitura acho que no apurado dos últimos 20, 30 anos, o momento mais difícil, seja fiscalmente, economicamente falando, seja enquanto saúde pública, enquanto momento sanitário, atravessando o pior momento da pandemia, que foi o acumulado dos meses de março, abril, maio e a metade do mês de junho, com maior número de mortes por Covid no Brasil, com picos de internação aqui no eixo molhado do Nordeste, nesse Nordeste oriental de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E isso termina naturalmente fazendo com que o nosso grande foco esteja no salvamento de vidas, mas de forma paralela nós pavimentamos mais de 150 ruas, construímos aí praticamente uma dezena de praças, completamente nova UTI no Hospital Pedro I, uma UTI semi-intensiva na maternidade Elpidio de Almeida, uma ala geriátrica, uma ala voltada especificamente para as pessoas idosas no Hospital Municipal Dr. Edgley, com mais de 10 vagas de UTI, mais de 40 vagas de enfermaria com atendimento específico para pessoas idosas. Vamos lançar agora no fim do mês o nosso programa de saúde, que é baseado num tripé: infraestrutura de recuperação das estruturas que estão degradadas e construção de novos postos de saúde para áreas descobertas, de atendimento multiprofissional e atendimento humano, qualificação. Nós convocamos mais de 80 médicos só para a estratégia de saúde da família, garantindo presença de médico em todos os postos de saúde. Ainda temos muitos desafios. Por falar em convocação, por falar em convocação, prefeito, você a terceira perna desse programa de saúde é baseado na tecnologia. Nós vamos lançar no fim do mês, e a partir desse fim de mês o cidadão, o usuário do Sistema Único de Saúde, da saúde municipal, ao sair de uma consulta com um generalista no posto de saúde, ele já vai sair de lá marcando ou por telefone ou via aplicativo a sua consulta com o especialista, a realização do seu exame. Nós vamos agora, no início do ano, realizar grandes mutirões de cirurgia, de exames. Enfim, são muitas ações na saúde, na educação, construção de barragens, enfim, tem muita coisa, entendendo que o momento é sempre um momento sempre foi ao longo desses primeiros meses um momento de adversidade, mas que nós conseguimos nos superar, enfrentar isso. Campinas foi a única das grandes cidades, Luiz, a única das grandes cidades do Nordeste, entre médias e cidades e capitais, a única que não colapsou. Em nenhum momento faltou leito em Campina Grande para atender os pacientes de Campina e de todo o estado. As grandes cidades do estado e do Nordeste inteiro colapsaram, e nós, graças a Deus, pela força de Deus e do trabalho da gente aqui, a gente não viveu isso. E apesar desses momentos de dificuldade, nós tivemos aí temos uma série de outras conquistas a comemorar. Você está falando de convocação, falta muito a fazer, convocação de médicos. Eu queria perguntar, você está com um concurso nas ruas, né? o edital nas ruas, né? Para a seleção aí. Né? Quantas vagas ao todo, e o que você pretende com esse concurso, com esses concursos aí em Campina Grande? Zerar aquele problema que as prefeituras, de certa forma, sobretudo as grandes, médias e de pequeno porte também, têm de prestadores de serviço, enfim, da relação precarizada com o servidor. Você tem previsão de mais concursos além desses que você está fazendo? Tenho. Nós, no nosso plano plurianual, o PPA, que toda gestão, no primeiro ano de cada gestão, é obrigada a apresentar à Câmara, né, essa programação de prioridades para os 4 anos subsequentes. Nós já estamos prevendo a realização de pelo menos um concurso a cada ano.
então serão pelo menos 4 concursos. Esse ano são 2. Um concurso geral para a prefeitura, que vai desde áreas administrativas, áreas de saúde, áreas de educação, e um outro concurso específico para a Guarda Municipal. No primeiro ano da nossa gestão, contribuindo com a segurança de Campina, nós estamos mais do que dobrando a Guarda Civil Municipal, fazendo a aquisição de materiais, de viaturas, de armamento, da arma de fogo para armar a nossa guarda. Ao todo são quantas vagas nesses 2 concursos? Quase 1.000, Luiz. Quase 1.000 vagas. Quase 1.000 vagas. E nos próximos, em que área você pretende abrir e com quantas vagas também, pelo menos aproximadamente? Nós basicamente vamos manter essa média. Inicialmente, na verdade, nós estávamos prevendo 2.000 vagas nos 4 anos, sendo em média 500 vagas por ano. Quando nós fomos abrir, eu participei diretamente da construção do edital desse ano, quando nós começamos a configurar o quadro de prioridades, porque precisa, afinal de contas, precisa se construir prioridades. Eu não tenho como resolver todos os problemas de concurso público de Campina em um único ano e muito menos em um único concurso. Então, quando se vai para a educação, por exemplo, e vê lá o quadro, a realidade, você tem que estabelecer prioridade. Qual é a nossa prioridade? O Brasil tem tido um péssimo desempenho no que diz respeito à alfabetização das nossas crianças, dos nossos alunos. Então, entre investir nos anos finais, no Fundamental 2, e fazer um investimento na pré-escola, na educação infantil, nos anos iniciais, se é necessário eleger prioridade para esse primeiro ano, nós elegemos a prioridade do ensino infantil, da alfabetização, da pré-escola, da creche, e aí, consequentemente, nos próximos, nós vamos entrar em outras áreas, em áreas específicas, convocando o concurso para professores de história, para professores de inglês, professores de espanhol, professores de geografia e assim sucessivamente. Então, estabelecendo essas prioridades, nós fomos esse ano para a atenção básica de saúde, para os nossos postos, nós fomos para as nossas creches, para a educação dos anos iniciais e, consequentemente, nos próximos anos, nós vamos estendendo essas prioridades uma vez cumprida a prioridade inicial. Prefeito, pandemia, são quase 1.000 vagas. Pandemia do coronavírus, que leitura você faz hoje desse tema? Você está naquela ala muito mais assim, assustada ainda, achando que não é hora de fazer nenhum passo maior do que a perna, ou não, está mais naquela ala confiante no avanço da vacinação e que é possível fazer, garantir os eventos? E aí eu lhe pergunto objetivamente, para Campina Grande, que leitura você faz da pandemia do coronavírus e que defesa você faz da obrigatoriedade das máscaras e da realização dos grandes eventos aí em Campinas? São João de Campina Grande 2022, você já pode fazer aí anúncios mais objetivos em relação a isso? Primeiro, São João 2022 sim vai ter. Deus nos permita que a gente continue nesse compasso, superando a pandemia. A pandemia ainda existe, é verdade. As pessoas ainda, embora numa proporção muito menor, mas as pessoas ainda estão sendo infectadas. À medida que a vacinação avança, nós estamos aí com praticamente pouco mais de 90% do público acima de 12 anos de idade, aqui em Campinas, já tendo recebido pelo menos uma dose. Se não aquela vacina de dose única, mas pelo menos tendo recebido uma dose. E isso faz com que a gente tenha aí praticamente 4% de ocupação dos leitos de enfermaria. É um número muito baixo, lembrando que Campina recebe Campina e todas essas 70 cidades aqui do nosso entorno. E mesmo assim nós temos aí algo em torno de 3, 4, 5% das nossas enfermarias ocupadas. Não dá para relaxar absolutamente, completamente, mas eu tenho defendido desde o princípio, Luiz, acho que você vai lembrar disso, que nos momentos em que for possível ter medidas um pouco menos duras, a gente adote medidas um pouco menos duras. No momento em que for necessário se apertar um pouco mais, se aperta um pouco mais, entendendo que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, enfim, o simplismo
de fechar tudo completamente a todo tempo e proibir tudo, na maioria das vezes é simples, de fato, para um gestor, porque final do mês, trabalhando muito ou pouco, fazendo home office ou trabalhando efetivamente nas ruas, o servidor público ele vai receber o salário dele. Mas Campina, por exemplo, quase 70% das pessoas economicamente ativas da cidade, elas estão na atividade terciária, ou na prestação de serviços, ou no comércio. E se o prestador de serviços, se o comerciário e o comerciante, consequentemente, não trabalharem, no fim do mês não paga as contas, no fim do mês não faz feira, e não tem governo nenhum, nem do município, nem do estado, nem do governo federal, que consiga sustentar esse baque, que consiga pagar a conta, que consiga pagar a conta de água, de luz, que consiga fazer a feira. Então, a relação que nós temos, por exemplo, com a atividade produtiva de Campina, demonstra isso. Campina é a cidade, agora em setembro, agora em outubro saiu o acumulado do CAGED, né, do mês de setembro da Paraíba, e 1 em cada 4 empregos gerados na Paraíba foi de Campina Grande. 25% dos empregos gerados no mês de setembro no estado da Paraíba foi gerado aqui em Campina. Então, a gente, apesar das dificuldades, no ano passado, Campina foi quem mais gerou empregos nominalmente, e em números nominais e em números reais. Geramos mais do que João Pessoa, do que Recife, do que Petrolina, do que Mossoró, do que Caruaru. A nossa balança gerou mais do que perdeu. E isso faz com que, isso demonstra uma boa relação, que a cidade, não é apenas Bruno, não é apenas Romero, que nós temos politicamente com a indústria, com o comércio, com a prestação de serviços, porque não dá simplesmente para pensar que pelo fato de ser prefeito, eu posso dar uma canetada, fechar tudo completamente e deixar as pessoas morrerem de fome. Quando é preciso, se aperta um pouco mais, e eu nunca me neguei a tomar medidas mais duras ao longo desse processo, mas quando é possível também se deve a folgar um pouco mais essa rédea. E esse momento que nós estamos vivendo é justamente esse, Luiz. Nós estamos tendo a oportunidade de permitir mais pessoas nas igrejas, de permitir mais pessoas no comércio, de não estar limitando horário, até porque para mim isso não é lógico, não entra na cabeça você apertar o horário de um restaurante, apertar o horário de um supermercado. O passaporte da vacinação, que a Assembleia aprovou, o governador sancionou, está se esperando aí uma regulamentação. Você acha que é um entrave ou não? Você defende a aplicabilidade dele? Luiz, vamos esquecer um pouco a pauta política e ideológica. Infelizmente, eu acho que esse rame-rame da política termina influenciando muito na análise lógica. Vamos fazer uma análise. Se a vacina é muito efetiva, se você acredita muito na vacina, e eu, por exemplo, acredito, tomei minhas 2 doses, enquanto hipertenso que sou, né, e defendo a vacina. Se tiver uma 3ª dose eu vou tomar, se tiver uma 4ª dose eu vou tomar, não tem problema nenhum. Mas se a vacina for muito efetiva, quem está vacinado não precisa se preocupar com quem não se vacinou. E se a vacina não é efetiva, também não vai fazer essa diferença completa se você está vacinado e a outra pessoa que não está vacinado está convivendo com você. Então, se a vacina é muito efetiva, é mais problema para quem não está vacinado do que para quem está. Mais claramente, então, prefeito, mais claramente, você está dizendo o quê? Que é inócua a história do passaporte da vacinação? Não é que é inócua, Luiz. É óbvio que em determinados momentos, por exemplo, eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, vice-presidente para Ciência e Tecnologia. Né? Fui convidado pela Frente Nacional de Prefeitos para fazer parte da comitiva de 15 prefeitos que estarão, a partir da próxima semana, na cidade de Barcelona, na Espanha, participando do maior evento de cidades inteligentes do mundo. Lembrando que eu sou vice-presidente temático para Ciência e Tecnologia entre todos os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos. O vice-prefeito Lucas Ribeiro deve assumir nessa sua viagem. Isso, assume na próxima sexta-feira. A Espanha, por exemplo, pede que se comprove a vacinação e, para mim, não é difícil comprovar a vacinação.
né? Para mim não tem problema nenhum, eu tomei minhas vacinas, posso apresentar para entrar lá no evento. A Espanha, assim como boa parte dos países da Europa, já liberou o uso de máscara em ambientes abertos, né? Então você vai lá, você participa, tudo bem. Agora, você começar a limitar um direito e uma garantia fundamental, né, você dá a um governante, a mim, a João, a Bolsonaro, a quem quer que seja, o direito, Luiz, eu tenho uma formação de cunho liberal, e para quem tem essa formação de cunho liberal, o Estado, ele surge depois do próprio cidadão. As pessoas nasceram primeiro do que o Estado. E existem direitos e garantias fundamentais, direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. Não existe governante nenhum no mundo que tenha o condão de dizer que eu não posso sair da minha casa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora no meio desse processo de pandemia, não bastando a decisão que, na minha visão, não é dos governantes de dizer o que é essencial e que não é essencial, né? Imagina se eu digo que rádio e televisão não é essencial. Então fecha Arapuã, Luiz Torres não vai trabalhar, não vai receber seu salário, não vai pagar as suas contas. Mas vamos lá. Além de alguns governantes terem incutido na mente que tem o poder de dizer o que é essencial e o que não é, no Rio Grande do Sul nós assistimos a um fato, no mínimo, pitoresco. Né, o governador, que eu respeito, o governador Eduardo Leite, né, decidiu escolher o que era essencial e que não era dentro do supermercado. O que é que poderia ser comprado e o que não poderia ser comprado. Imagina, Luiz Torres, você chegar no supermercado com o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, do seu suor, e na hora de fazer uma compra dizer, não, esse item aqui não pode ser comprado porque o governador, o prefeito, ou o presidente, ou quem quer lá que seja, diz que isso aqui não é essencial. Quem é que vai dizer que é essencial? Quem diz o que é essencial para mim sou eu. Quem diz o que é essencial para você é você. Não é o prefeito Bruno, não é o governador nenhum. Tá, então, são essas... Você faz uma leitura que o passaporte da vacinação, você é contra. Na verdade, ele é importante, mas não é que eu sou contra. Ele é importante, ele é válido. Em Campina Grande, ele vai ser aplicado, os órgãos de fiscalização vão contribuir quando houver a regulamentação? Você vai se abster a isso? Se isso fosse um ponto pacífico, o próprio poder que sancionou o projeto de lei já teria regulamentado. Nós estamos aí dentro de um mês. Se isso é tão necessário, se isso é tão urgente, se isso ajuda tanto a salvar vidas, porque já tem um lapso de um mês entre a sanção do projeto e a não regulamentação. Mais vidas, mais pessoas morreram nesse período, menos pessoas deixaram de morrer. Como é que funciona? Se fosse de fato tão essencial, é importante, eu não vou deixar de reconhecer que é importante se vacinar, é importante comprovar a vacinação, mas se isso fosse de fato tão gritante, na minha visão é gritante para a pauta política, ideológica, mas se isso fosse de fato tão gritante, ele estaria sendo sancionado num dia e regulamentado no outro. E não foi isso que nós assistimos, né? Tá, vamos lá. A gente está com o tempo estouradíssimo aqui, prefeito. A gente tem que pagar mais um break aqui. Rapidinho, vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente fala sobre essa inclusão de Campina Grande na lista internacional e da Unesco como cidades criativas, para a gente fechar nosso bate-papo aqui. Rapidinho, um minutinho, a gente está de volta. Quando o assunto é velocidade,